Meus irmãos e minhas irmãs, neste sábado da quarta semana da Quaresma, acolhemos o Evangelho segundo São João, capítulo 7, versículos de 40 a 53. No Evangelho de hoje, nós vemos Jesus admirado por alguns, perseguido por outros e defendido por poucos. No Evangelho que nós ouvimos, algumas pessoas admiram Jesus. Ficam admiradas pelas suas palavras, seus ensinamentos, suas obras e seus milagres. E exatamente porque admiram o Senhor, são criticadas pelos fariseus e pelos anciãos, o grupo que persegue Jesus. Diante dessas duas posturas, desses dois grupos, desses dois comportamentos, nós temos que ter clareza, meus irmãos e minhas irmãs, em qual dos grupos nós queremos estar? Nós queremos estar entre aqueles que admiram e seguem Jesus ou entre aqueles que o perseguem? Em meio a estes, uns poucos os defendem. Os guardas do templo, o próprio Nicodemos, são exemplos daqueles que se encarregam de defender o Mestre, se negam a compactuar com a injustiça e não se rendem a criticar e não se rendem aos preconceitos contra Jesus. Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, sofre preconceitos pela sua origem. Jesus sofre preconceitos como tantos homens e mulheres sofrem. Ele assume as dores da humanidade e se coloca próximo, perto daqueles que são perseguidos, dos humildes, dos excluídos, dos que são rejeitados. Jesus assume o lugar do rejeitado para nos ensinar a não nos sentirmos abandonados em nossas tribulações. E do mesmo modo, não abandonarmos os nossos irmãos e irmãs. Que nós acolhamos o exemplo de Jesus, que nós não nos sintamos abandonados, Deus não nos abandona e que nós não abandonemos, que nós não deixemos de ser solidários com os nossos irmãos. Em qual grupo você quer estar? Daqueles que admiram e seguem o Senhor ou daqueles que o rejeitam e o perseguem? Acolhamos as três sementes. Na primeira semente do Evangelho de hoje, versículo 41, para que nós meditemos. Outros diziam, ele é o Messias, mas alguns objetavam, porventura o Messias virá da Galileia? São preconceituosos com o Senhor pela sua origem, pelo lugar de onde ele provinha. A palavra, a segunda semente, o dom que nós devemos rezar e pedir a Deus hoje é acolhimento. Ensina-nos, Senhor, a sermos acolhedores. Às vezes eu gosto de repetir aqui na minha paróquia, sejamos uma paróquia unida, sejamos uma paróquia eucarística. Mas juntamente com unida e eucarística, eu gosto também de pedir, sejamos uma paróquia acolhedora. É preciso que nós tenhamos um coração acolhedor. A terceira semente nos pergunta, em qual dos grupos eu busco estar? Dos que aceitam ou dos que perseguem Jesus? Eu já persegui ou agi com preconceito para com alguém? Preciso pedir perdão? Meus irmãos e minhas irmãs, que o convite renovado a cada dia dessa Quaresma, convite à conversão, nos ajude a perdoar, nos ajude a pedir perdão. A todos vocês o meu abraço neste sábado, a minha bênção e minhas orações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.